e vocês ficam a critério para que possam fazer pergunta, participar à vontade, tá? Inicialmente, vamos relembrar algumas informações, né, da aula da semana passada. Dentre os primeiros pontos que nós temos que compreender é o seguinte: quando se pensa nas características químicas do fármaco associada à farmacocinética, entra aquela questão das 4 fases da farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Nós estudamos na aula passada absorção, estudamos distribuição e começamos a estudar a metabolização, tá? Dentro desse contexto, é importante compreender o quê? Que as características químicas das substâncias, elas podem influenciar nos aspectos metabólicos, né? O que seriam esses aspectos metabólicos? Essa característica de favorecer o processo de metabolização. E dentre esses aspectos de metabolização, nós temos alguns pontos importantes. Em que sentido? Qual seria o principal objetivo, de modo geral, da metabolização? Como foi comentado já para vocês, a metabolização ela tem como objetivo, de modo geral, favorecer com que os fármacos que são mais lipossolúveis, eles se tornem fármacos mais hidrossolúveis. E qual seria a importância nesse aspecto de deixar os fármacos mais hidrossolúveis? Consequentemente, para facilitar as características de eliminação. Até porque os principais pontos de eliminação, aliás, o principal ponto de eliminação dos fármacos no nosso organismo é através do sistema renal. E por ter uma característica associada à água, né, é necessário que as substâncias, para que possam ser eliminadas, tenham um perfil hidrossolúvel. Né? Ou seja, tem um perfil polar, tem um perfil de afinidade pela água. Nesse quesito, o que vai determinar essa questão da hidrossolubilidade será a presença de radicais que podem conter na molécula desses fármacos, como também na substituição desses radicais por outros radicais, por outras funções químicas que podem deixar esses fármacos mais hidrossolúveis. Assim, nós podemos compreender que dentro do metabolismo existem 2 fases distintas associadas a essa característica em deixar os fármacos mais hidrossolúveis. A primeira fase, nós temos a fase da funcionalização, ou de modo geral, a fase é associada às enzimas. E de antemão, essa fase é a fase que faz com que ocorra uma mudança estrutural na substância química, né, no fármaco, e essa mudança pode favorecer vários aspectos, desde a transformação de uma substância com maior atividade e menor atividade, a formação de um metabólito tóxico, de um metabólito mais ativo ou inativo, e aí vai depender das substâncias e dos radicais em si. Lembrando que a fase 1 necessariamente precisa acontecer através de algumas reações químicas. Entre essas reações químicas nós temos a oxidação, a redução, a hidrólise, a ciclização, a deciclização, que eu já tinha comentado para vocês anteriormente. E a fase 2 geralmente acontece quando as substâncias elas não ficam hidrossolúveis o suficiente para ser eliminado pelos rins, e essa fase de conjugação, o próprio nome já nos sugere. Significa que o corpo ele vai produzir substâncias e essas substâncias vão ter a característica de se ligar a esse metabólito. Se ligando a esse metabólito, de modo geral, essas substâncias elas ficarão totalmente inativas, prontas para ser eliminadas. E assim, a partir de agora, a gente vai falar sobre alguns aspectos associados à fase 1 e à fase 2. Lembrando que a fase 1 é a fase de funcionalização ou enzimática, e a fase 2 é a fase relacionada à conjugação de um metabólito. E aí, de modo geral, nas reações de fase 1, lembrando que nas reações de fase 1 são reações que acontecem em que sentido? Oxidação, redução, hidrólise, ciclização e deciclização. Qual seria o objetivo geral das reações de fase 1?
De modo geral, essas reações elas podem expor ou inserir. O que seria isso? Geralmente nós temos aí uma estrutura química de um fármaco e essa estrutura química, de modo geral, ela tem, por exemplo, grupamentos que têm perfil de ser hidrossolúvel, contudo, esses grupamentos eles estão como se fosse camuflados por outros radicais. Então, vem as reações enzimáticas de fase 1 e expõe esses grupamentos que já existem na substância. Ou, se não existe, pode incluir esses radicais, tá? Por isso que fala que significa que pode expor, como também pode inserir. Outro ponto importante é que os grupos que vão ser expostos, caso já tenha na molécula química, ou os grupos que vão ser inseridos, caso não tenha na molécula química, são os grupamentos sulfidrila, hidroxila, grupamentos amina ou carboxílico. Então, se vocês encontrarem uma estrutura química muito radical sulfidrila, hidroxila, amina e também carboxila, logo vocês vão perceber que essa molécula ela tem um perfil hidrossolúvel. Se não tem esses radicais, por exemplo, há uma possibilidade muito grande de essas substâncias elas terem o perfil lipossolúvel. Aí o que vai acontecer? A reação de fase 1 vai favorecer a inserção desses grupamentos. Só para vocês relembrarem, sulfidrila é um radical que tem a presença de um enxofre, que é o S, ligado a um hidrogênio e, consequentemente, ligado a uma cadeia de radical. Tá? Hidroxila, OH, amina, NH2 e carboxila seria o ácido carboxílico, né? Que seria o carbono ligado a uma dupla oxigênio, ligado o carbono também a um oxigênio e hidroxila. E de modo geral, qual seria o fundamento, né, o objetivo dessa reação de fase 1? Geralmente, modificar essa estrutura química dessa substância que foi ingerida inicialmente. A questão é que nós temos alguns pontos que se faz importante entender. Quais seriam esses? Geralmente, quando se modifica a estrutura de um fármaco pela inserção de grupamentos, por exemplo, ou pela retirada de um radical para expor um grupamento que já existe ali, eu estou modificando a estrutura, surgindo um metabólito, um novo metabólito. E esse novo metabólito ele pode ter algumas características. Ele pode ser mais ativo, menos inativo ou, muitas vezes, mais tóxico. Diante dessa situação, eu trago um exemplo para vocês, que é a bioativação. O que seria essa bioativação? É quando um composto, teoricamente, ele não tem um efeito tão forte, não tem uma potência, não tem uma ação associada a determinado efeito, mas quando passa pelo processo de metabolização, ele acaba dando origem a uma substância que vai ter um perfil mais potente relacionado à substância anterior. E eu trago para vocês aqui o exemplo da codeína se transformando em morfina. Todo mundo aqui sabe que a morfina é um excelente analgésico, né? É um analgésico narcótico, potente. E aí, dentre esse aspecto, vale a pena comentar que muitas vezes vocês podem observar alguns fármacos, que têm codeína. Contudo, gente, contudo, é importante entender que, de modo geral, a codeína ela tem um efeito expectorante. Ela é um antitussígeno, na verdade. A codeína tem um efeito antitussígeno. Contudo, a codeína, através da metabolização, através do processo de transformação química que acontece principalmente na região celular dos hepatócitos, na região microsomais,
consegue converter a codeína em morfina. Por isso que muitas vezes vocês vão poder observar alguns fármacos que têm, por exemplo, paracetamol mais codeína. Mas qual a importância da codeína aí? É porque a codeína, dependendo da miligrama, principalmente geralmente acima de 100 miligramas, essa codeína ela vai ter um efeito analgésico, vai potencializar também o efeito do paracetamol. Mas por que a codeína ela tem esse efeito analgésico? É porque quando ocorre o processo de metabolização, a codeína ela vai ser transformada em morfina. Diante disso, eu vou mostrar para vocês uma imagem que mostra muito bem o que eu estou falando para vocês, um esquema, tá? Só para vocês terem uma ideia, os fármacos, os medicamentos com nomes comerciais, como Tilex, Codex, Vicordil, Paco, todos esses medicamentos que eu acabei de falar para vocês, eles têm na sua composição paracetamol e o fosfato de codeína, né? Lembrando que o fosfato seria um sal, certo? Então, toda vez que vocês encontrarem codeína em grande concentração, pode ter certeza que o objetivo daquele medicamento que tem codeína é para ter um efeito analgésico, porque a codeína vai ser transformada em morfina. Vou mostrar aqui para vocês as estruturas, para a gente só observar algumas diferenças. Olha só, turma, observando aí a imagem da esquerda para a direita, nós temos a codeína, nós temos a heroína e nós temos a morfina. Olhando rapidamente, parece que a codeína, a heroína e a morfina, elas são muito semelhantes estruturalmente. E isso é verdade. E estruturalmente, a codeína, a heroína, a morfina, elas são muito semelhantes. Mas tem alguns aspectos que ocorrem aí algumas mudanças. Observa que a codeína, de modo geral, na sua parte de baixo, ela tem como radical, por exemplo, o éter, né? Que é a ligação aí do oxigênio entre dois carbonos, né? Tanto que nós já podemos observar, tanto na extremidade do lado esquerdo, quanto na extremidade do lado direito da codeína, nós podemos observar aí o éter, que seria a função orgânica, né? Porque é um oxigênio ligado entre dois carbonos. Já a heroína, se vocês observarem nas duas extremidades, tanto na esquerda como na direita, nós podemos observar aí a função orgânica éster, tá? Que o éster seria basicamente o quê? Seria um oxigênio ligado a um carbono que faz dupla ligação com outro oxigênio, né? Ou seja, com a carbonila, porque toda vez que vocês encontrarem carbono duplo oxigênio, isso é chamado de carbonila. Agora, a morfina, se vocês observarem, a morfina nas suas extremidades, o que é que vai acontecer? Tem duas, na verdade, na morfina na sua extremidade tem hidroxila, né, que é o oxigênio ligado a um hidrogênio. Observa só nas suas extremidades. O que é que acontece? A codeína, quando ela chega no fígado, quando ela começa a sofrer o processo de biotransformação, essa codeína ela passa a começar a produzir a morfina. Por qual mecanismo? Pelo mecanismo da retirada, por exemplo, do metil, né, da codeína das extremidades, e acrescentando um hidrogênio. Acrescentando o hidrogênio, tirando os metis, gente, consequentemente a morfina ela vai ter agora a hidroxila. E a codeína ela tem um perfil muito mais lipídico e a morfina tem um perfil mais hidrossolúvel em comparação às duas. E olha só, turma, isso acontece fisiologicamente, tá? Toda vez que a gente toma codeína, sempre vai produzir um pouco de morfina, independente da dose. Lógico, quanto maior a dose de codeína, maior a probabilidade de formar a morfina. Por isso que geralmente os fármacos que têm associado paracetamol, a miligrama da codeína acaba sendo um pouco mais alto, para esse aspecto aqui. Voltando aqui para os slides.
E aí, turma, nesse aspecto, para a gente finalizar este slide aqui, né, o 24, só para vocês entenderem o que seria bioativação. É quando, por um processo de metabolismo, né, principalmente através das reações de fase 1, uma substância que tem um efeito menor ou não tem efeito nenhum, passa a dar origem a um outro metabólito, e esse metabólito ele tem uma potência geralmente maior ou praticamente total do anterior, da substância anterior, tá? E aí, lembrando que, de modo geral, nós temos aí, turma, principalmente três reações que favorecem os aspectos associados à reação de fase 1: oxidação, redução e hidrólise, tá? Então, na reação de oxidação, é importante compreender o quê? Que a oxidação geralmente acontece pelo sistema P450, relembrando que quando nós nos referimos ao sistema P450, é o sistema microsomal de metabolização de substâncias, seja exógenas como endógenas, tá? E aqui também pode ser chamado de NADPH citocromo P450 redutase e citocromo B5 redutase, ou seja, são as enzimas que participam desse processo de oxidação. Além disso, pode ser chamado de sistema oxidase misto ou simplesmente P450. Tá? E, de modo geral, o que acontece? Nos aspectos associados à oxidação, o xenobiótico lipofílico ele pode acabar recebendo aí elétrons pelo processo de oxidação. Lembrando que xenobiótico é um termo utilizado para qualquer substância que é estranha ao organismo, tá? E aí, toda vez que acontece esse processo de oxidação, tem-se uma substância lipofílica, ou seja, que tem dificuldade de ser eliminada, e por um processo de oxidação vai ocorrer aí a probabilidade maior de deixar esse composto mais hidrossolúvel. De que maneira? Expondo ou inserindo grupamentos que têm perfil de ser hidrossolúvel, ou seja, tem perfil de ser polar. Geralmente, isso acontece nos fosfolipídios do retículo endoplasmático, né? Aí, só para vocês relembrarem que o sistema P450, né, é o sistema de metabolização, e dentro desse sistema existem as subfamílias, né? E aí, dependendo da subfamília ou da família da isoenzima que vai ocorrer a metabolização, nós temos fármacos específicos ou substâncias específicas. E quando nós falamos, nos referimos à reação de redução, nós estamos falando de modo geral da participação também do citocromo P450, ou seja, a participação enzimática. Geralmente é uma reação que tem baixa quantidade ou concentração de oxigênio, até porque quando tem a participação do oxigênio é chamado de oxidação, tá? E o que acontece? De modo geral, nos aspectos associados à redução, existe uma transferência de elétron para onde? Para o composto medicamentoso, para a substância. Então, de modo geral, a redução transfere o elétron da substância, por exemplo, da enzima, contudo, a substância química ela recebe esse elétron. Que já é ao contrário, por exemplo, da oxidação. Voltando aqui, só para vocês entenderem, olha só, recebe elétron. Nesse caso aqui, quem recebe elétron? Quem recebe é a substância, mas a enzima acaba perdendo elétron. Por quê? Oxidação perde elétron, redução ganha elétron. Mas é importante compreender. Quando eu falo que a oxidação perde elétron, eu estou falando nesse caso aqui da enzima. A enzima perde elétron. Contudo, quem que recebe elétron? O xenobiótico lipofílico. É ao contrário. Já na redução, nós temos um ganho de elétron. Quem que ganha elétron? Nesse caso, quem ganha o elétron, gente,
Quem ganha o elétron nesse caso seria a substância química, o fármaco. Contudo, vai se perder o elétron à substância enzimática que participa desse processo. Quais são os grupamentos ou as substâncias que acabam participando desse processo aí de redução? Turma, tem como somente pela estrutura química a gente supor, olha só, tem como a gente supor quais possíveis reações podem acontecer de fase 1 nessa substância química, nesse fármaco. De que maneira? Conhecendo os grupamentos que está presente ali na estrutura química do medicamento. Por exemplo, toda vez que nós encontrarmos em uma estrutura química aldeído, que é um grupamento, que é representado pela carbonila, C dupla O ligada a um hidrogênio, há uma probabilidade de acontecer ali uma reação de redução, tá? Por exemplo, se nós encontrarmos se nós encontrarmos quinona, né, que é um anel aromático benzênico, né, ligado a uma cadeia cíclica fechada com duas dupla ligação com oxigênio nas extremidades. Possivelmente vocês vão observar que ali é uma reação de redução. Se encontrar, por exemplo, N-óxido, né, também a gente vai observar uma possível reação de redução. Quando a gente fala, por exemplo, em óxido, gente, geralmente nós estamos falando do nitrogênio fazendo duas ligações com oxigênio, mas podendo ter uma terceira pela questão do elétron, tá? E aí o grupamento nitro, alquenos, azo, toda vez que encontrar esses grupamentos químicos na estrutura química, nós vamos ter probabilidade que aconteça uma reação de redução. E aí, nesse momento, é muito importante que vocês consigam reconhecer que grupamentos são esses, tá? Então, por exemplo, eu estou falando aqui do aldeído. Mas o que é aldeído? Eu tenho que ir atrás e verificar que radicais são esses, né? Como, por exemplo, eu comentei para vocês. Toda vez que encontrar uma carbonila, que é representada por carbono duplo oxigênio, e uma ligação de hidrogênio a esse carbono, a essa carbonila, eu tenho um aldeído. E aí eu encontro um aldeído, uma possibilidade de ter redução. E aí, turma, eu trago para vocês um exemplo, só um momento. E aí eu trago para vocês um exemplo, de modo geral, de uma reação de hidrólise, de redução, como eu comentei para vocês, tá? Toda vez que nós encontrarmos um grupamento aldeídico, esse grupamento ou essa substância vai passar por um processo de redução, tá? Vamos entender. Nós temos aqui como, por exemplo, o etanol, né, que é a bebida alcoólica, o álcool. Observa a estrutura dele. A estrutura do etanol é essa primeirinha. E aí, por algum aspecto, por algum processo, o etanol ele acaba sendo metabolizado por essa enzima chamada álcool desidrogenase. Quando a enzima álcool desidrogenase vai metabolizar o etanol, ela produz um novo metabólito. Surge um novo metabólito, que é o acetaldeído, tá? O acetaldeído ele é representado por essa estrutura química do meio. Se vocês observarem, o acetaldeído, turma, ele tem um radical aldeídico. O que é o radical aldeído? É o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio ligada a um hidrogênio. Então, essa extremidade aí, do lado direito do acetaldeído, é o radical
é o grupamento aldeído. Observa só o que acontece. Vai ocorrer, gente, o que nós chamamos aí de uma reação de redução com a participação da enzima chamada acetaldeído desidrogenase. Olha o que acontece. Ocorre, gente, a retirada do hidrogênio e acrescenta-se o quê? O oxigênio com um elétron, no caso aqui, com o ganho de um elétron. Olha o que acontece aqui. Vou voltar aqui vou voltar aqui no slide anterior, só para vocês entenderem o que é redução. Redução, de modo geral, significa o aspecto associado ao quê? Ao ganho de elétron. Se vocês observarem na imagem aqui, literalmente o acetato, que é essa terceira e última substância, ela ganhou um elétron, tá? Ela ganhou um elétron. Por isso que é uma reação de redução. E uma das reações associadas às reações de fase 1 é a hidrólise, tá? Como eu já comentei para vocês anteriormente, a hidrólise, gente, é um fenômeno químico, né, de um processo químico que se refere, né, de modo geral, é que moléculas vão ser quebradas em unidades menores com a participação da água. No caso, a água ela é quebrada, onde é doado uma hidroxila e um próton para essas substâncias menores, tá? E, de modo geral, a hidrólise também pode acontecer com algumas substâncias. Como é que a gente vai identificar essas substâncias? As substâncias elas vão ser identificadas de acordo com alguns radicais presentes na estrutura química. Se tiver, por exemplo, aldeído, também pode ter uma reação de hidrólise. Se tiver cetona, né? O que seria, de modo geral, uma cetona, gente? É quando se tem, por exemplo, uma carbonila e essa carbonila ela está entre dois carbonos. E aí eu tenho um radical cetona. Se tiver cetona, pode ter quase a certeza que vai ter uma reação de hidrólise. Por exemplo, se a gente encontrar um radical de sulfeto, né, numa estrutura química. O que seria, por exemplo, de sulfeto? É quando nós temos dois enxofre, né, S2 ou SS, e ambos estão ligados a radicais nas suas extremidades. Então, nós temos um disulfeto. Se tiver o disulfeto, ou seja, SS ou S2, pode ter certeza que a probabilidade de passar por uma reação de fase 1 e acontecer uma hidrólise vai ser bastante grande, tá? E também, como eu comentei já para vocês anteriormente, quinonas. Se tiver a quinona, lembrando que a quinona ela é representada de modo geral por uma substância, né, por um radical que é como posso dizer, é um anel benzeno ligado a uma cadeia cíclica com 5 carbonos e na extremidade, né, de ambos as cadeias cíclicas, da cadeia cíclica sem ser o anel benzeno, nós temos aí 2 oxigênios fazendo dupla ligação. E quais são as principais enzimas que participam do processo de hidrólise? Lembrando, gente, que as reações de fase 1, essas que eu comentei para vocês, oxidação, redução e hidrólise, elas vão acontecer com a participação de enzima. Por isso que elas são chamadas reações de fase 1, porque é uma reação de funcionalização. Porque uma vez que modifica a estrutura da substância, por participação de enzima, muda a sua funcionalidade. Ou pode ser mais ativo, menos ativo, ou mais tóxico, ou tóxico. E aí nós temos essas enzimas, por exemplo, a carboxilesterase, pseudocolinesterase, paroxonase. E aí é muito importante, só para vocês compreenderem também, é muito importante vocês reconhecerem as enzimas. Em que sentido? Porque uma vez que eu falo
que essas enzimas elas são responsáveis por uma reação de hidrólise, significa o quê? Que quando eu encontrar essas enzimas, eu já posso direcionar, opa, se essa enzima que participa desse processo aqui de metabolismo, então já sei que pode acontecer uma reação de hidrólise, porque é o perfil dessas enzimas. Sendo que, turma, essas enzimas, de modo geral, elas têm distribuição tecidual e plasmática. Em que sentido? É encontrado tanto no tecido como também no plasma. Então, a reação, ela não precisa literalmente acontecer somente no fígado, tá? Ela pode acontecer em outros órgãos, desde que tenha a presença, por exemplo, desta enzima. Por isso que fala que o processo de metabolismo não necessariamente só acontece no fígado, pode acontecer em vários tecidos e órgãos. Porque essas reações têm importância e é necessária a presença de enzimas, e essas enzimas podem ser localizadas em outros locais. E entrando em contato com a substância, já inicia o processo de metabolismo. Lógico que o fígado é o principal órgão de metabolismo porque tem maior quantidade de enzimas. Só um momento. Então, dentre as reações de fase um, é importante nós compreendermos que existe o que nós chamamos aí de profármacos, né? O que seria esses profármacos? Os profármacos, gente, são substâncias que estão associadas a alguns aspectos. O que seria isso? Quando eu falo profármaco, significa depois, tá? O pró significa vem depois, tá? Ou após. Então, quando eu falo profármaco, são substâncias que têm perfil, né? São substâncias que têm perfil, de modo geral, ser inativo, ou seja, aquela substância que o indivíduo está ingerindo não tem efeito nenhum. Contudo, quando passar pelo processo de metabolismo, seja através da oxidação, redução, hidrólise, ciclização, deciclização ou qualquer reação que tenha participação de enzimas que favorece esse processo aqui, esses fármacos inativos, esses profármacos, eles passam a se tornar um fármaco ativo, tá? Então, a reação de fase um, isso aqui é para mostrar para vocês que todos aqueles esquemas que eu comentei para vocês, aquelas estruturas químicas que eu cheguei a mostrar há pouco para vocês, elas estão associadas também à característica de dar origem a substâncias mais ativas. E aí, como por exemplo, nós temos a cortisona, que é inativa quando ingerida, mas quando passa pelo processo de metabolização se transforma em hidrocortisona, que é a forma ativa. Nós temos aí, de modo geral, a prednisona, que é muito conhecido por vocês, que é um corticóide. Na verdade, os dois de cima são corticóides, tá? Que é inativa, mas quando passa pelo processo de metabolização, lembrando, metabolização de fase um, funcionalização, oxidação, redução, hidrólise, se transforma num composto aí chamado de prednisolona, tá? Que seria a substância ativa. Também tem a azotioprina, né, que a azotioprina é um antimetabólico, ele é imunossupressor, geralmente está associado aí para diminuir processos inflamatórios também. Ele é um profármaco, é inativo, mas quando é ingerido, que passa pelo processo de metabolização de fase um, se transforma em substâncias mais ativas. No caso, a azotioprina se transforma na mecaptopurina. Lembrando que toda vez que eu estou mostrando isso daqui para vocês, eu quero que vocês pensem isso como uma estrutura química, tá? E aí a cortisona é uma estrutura química, vai ser transformada em hidrocortisona, que também é uma estrutura química totalmente já diferente, né? Nem totalmente, é diferente da cortisona. Deixa eu só mostrar uma imagem para vocês aqui, para vocês entenderem.
Só um momento, turma. Mostrando aqui a imagem, organizando a imagem para vocês. Então, turma, só observando o que eu estava comentando anteriormente para vocês sobre essa importância do processo de funcionalização associada a essa característica de transformar substâncias nativas em ativas. Observa aí a prednisona, a imagem à esquerda, e a prednisolona, que é a imagem à direita. Se vocês observarem a imagem à esquerda, que é a prednisona, é a substância inativa, e a direita seria a substância ativa. De modo geral, parece que é a mesma coisa, parece que nada mudou. Vocês conseguem observar que praticamente nada mudou? Contudo, se vocês observarem a prednisona, ela tem lá no terceiro anel da esquerda para a direita, né? No terceiro ciclo tem uma ligação à prednisona, duplo oxigênio. Contudo, já a prednisolona ela já tem uma característica o quê? Sem ser a dupla oxigênio, já é uma hidroxila, tá? E aí, de modo geral, o que foi que aconteceu aqui? De modo geral, ocorreu um processo aí de oxidação em si, tá? Olha só, gente, um único detalhe faz com que a substância ela, inativa ela passe a ser uma substância ativa. A presença, nesse caso aqui da prednisona, isso aqui é uma cetona, tá? Isso é uma cetona, porque eu tenho uma carbonila ligada a dois carbonos. Então, sai uma carbonila e entra, sai uma cetona e entra uma hidroxila. Vou voltar aqui para os slides.
E aí, turma, é importante também compreender que, de modo geral, nas reações de fase um, que acontece pelas reações enzimáticas, nós também temos substâncias que elas têm um perfil ativa, mas quando sofre o processo de metabolização, elas sofrem uma potencialização, ou seja, elas ficam mais ativas, né? Exemplo aí, nós temos tanto a heroína como a codeína, que elas, de modo geral, já têm um perfil sedativo, já têm um perfil analgésico, minimamente, mas quando entra em contato com o organismo pelo processo de funcionalização, pela reação enzimática, por esse processo aí de modificação estrutural, a heroína e a codeína ela se transformam em morfina. O propranolol, né, que é o antipertensivo, dá origem aí o hidroxipropanolol, diazepam, nordiazepam e fenacetina, paracetamol. Lembrando que todas essas substâncias que estão ao lado esquerdo, elas já têm efeito dentro dessas características. Por exemplo, codeína já tem um perfil analgésico, minimamente, mas tem propanolol, antipertensivo, diazepam, ansiolítico, fenacetina, analgésico, antitérmico, mas quando modifica a sua estrutura por essa reação de fase um, dá origem a composto mais potente, mais teoricamente mais fortes. E aí, só uma revisão para finalizar essas reações de fase um, né, que é a reação de funcionalização, elas acontecem pelo sistema enzimático, tá? Esse sistema enzimático acontece principalmente pelas características do citocromo P450, e aí acontecem várias reações. Entre as que eu já comentei para vocês, né, nós temos oxidação, redução, hidrólise, ciclização, deciclização, mas também pode acontecer hidroxilação, que seria a entrada de hidroxila, tá? Nós temos aí, por exemplo, a desalquilação, que é a retirada ou a remoção de um radical alquila de uma molécula orgânica, tá? E esse radical alquila, gente, está relacionado ao perfil de ser basicamente seria um metil com uma ligação a se fazer ainda, tá? E nós temos aí a desaminação, que o próprio nome já está dizendo, que seria essa desaminação, seria a retirada aí de uma amina, de modo geral, de uma estrutura química, tá? E toda vez que tem essa reação de fase um, de modo geral, nós temos os compostos que é para ser mais hidrossolúvel, pode ter composto mais reativo, como também pode ter compostos mais ativos farmacologicamente, tá? E assim, nós finalizamos a nossa reação de fase um e vamos ter o conhecimento agora das reações de fase 2. Lembrando que, de modo geral, ainda estou dentro de metabolismo para vocês. Turma, só um momento enquanto eu pego uma água.
Turma, em relação à reação de fase 1, que está dentro dos aspectos ainda metabólicos, dentro das características do metabolismo, é importante compreender o que? A reação de fase 2, ela também se concentra na característica de deixar os compostos mais hidrossolúveis. Contudo, nós temos algumas características diferentes da reação de fase 1 para a fase 2. E um dos pontos principais é a reação de fase 2, quando acontece em um composto, em um metabólito, aquele metabólito ele fica totalmente hidrossolúvel e também inativo. Então, não precisa mais passar por reação nenhuma. Passou pela reação de fase 2, já tem essa característica de ficar inativo e hidrossolúvel. Outro ponto importante, a reação de fase 2 também é chamada de conjugação, ou seja, a substância vai ser o metabólito, a substância, o fármaco, vai ser conjugado com um outro produto já produzido pelo nosso organismo, tá? E quais são essas etapas da reação de fase 2? Primeiro, o nosso organismo ele tem que produzir o composto que vai ser ligado ao xenobiótico. Relembrando, xenobiótico é uma substância que é estranha ao organismo. Pode ser boa ou maléfica, tá? Então, primeira coisa que tem que acontecer para ter a reação de fase 1 é que tenha a substância que vai favorecer o processo de conjugação, tá? Segundo, a substância que foi produzida pelo nosso organismo, que tem um perfil de ser conjugadora, ela tem que ser transferida para a substância que foi ingerida, como por exemplo o fármaco, tá? E, e uma vez que essa substância ela vai ser transferida, ela fica totalmente aí inativa. Lembrando que muitas vezes essas substâncias elas só vão ser conjugadas, essa substância produzida pelo nosso corpo só vai se conjugar a um composto depois que ele passou pela reação de fase 1. E aí, como eu comentei para vocês, primeiro nós temos que ter a substância que vai ser produzida pelo nosso corpo, que tem esse perfil conjugador. Inclusive, uma das mais conhecidas é a glutationa, tá? É a glutationa. E uma vez que tem esse composto, ele agora tem que ser transferido, né, para o tem que ser transferido para a substância em que ela vai conjugar. Nesse sentido, existe a participação de algumas substâncias enzimáticas, tá? Como, por exemplo, a glicoroniltransferase, que é uma enzima que é encontrada em mamífero, e a importância dessa enzima é conjugar o ácido glicurônico, que também pode ser chamado de ácido uridino de fosfato glicurônico. Esse ácido glicurônico, gente, é o que é produzido pelo nosso corpo, tá? E aí esse ácido glicurônico ele acaba se ligando a vários fármacos, a vários metabólitos, mas com a participação de quê? Da enzima glicoroniltransferase. E toda vez que tem essa ligação do ácido glicurônico com um metabólito ou com uma outra substância, forma o que é chamado de glicoronatos. Glicoronatos, gente, são todas substâncias que são conjugadas com ácido glicurônico. E uma vez que acontece isso, os compostos ficam aí totalmente polares, ou seja, hidrossolúvel, pronto para serem eliminados. E aí, turma, é importante nós só entendermos essa característica aqui da reação de fase 2. Como eu comentei para vocês, conjugação, tá? E uma vez que conjuga desses compostos mais hidrossolúveis, quais são os principais radicais que participam desse processo de conjugação? Nós temos aí os radicais que participam desse processo de conjugação, o glicoronil, o acetil, o fosfato e o glutamil. Gente, tem a participação desses radicais na estrutura química, essa estrutura química ela vai ficar hidrossolúvel, tá? E, consequentemente, menos ativos.
E aí, para nós finalizarmos esses aspectos associados à farmacocinética e à característica química, nós vamos falar da excreção, né? Lembrando que existem vários aspectos associados à excreção, não necessariamente só a renal, mas ela é a principal, por isso que eu estou colocando aqui como primeiro. É importante entender que para ocorrer a eliminação das substâncias pelo sistema renal, há necessidade aí de um processo de filtração pelos capilares glomerulares e geralmente quando as substâncias elas têm um perfil hidrossolúvel, elas são muito mais fáceis de ser eliminadas pelo sistema renal. É importante compreender que muitas substâncias, independente de ser fármacos ou não, essas substâncias elas acabam estando ligadas à proteína e uma vez que essas substâncias elas estão ligadas às proteínas plasmáticas, elas não conseguem ser eliminadas, visto que elas não conseguem ser filtradas, uma vez que as proteínas não conseguem atravessar os vasos, atravessar o endotélio, tá? E por último, as substâncias que têm um perfil mais lipossolúvel, as substâncias que têm um perfil apolar, elas podem até sofrer um processo de filtração ou de secreção. Contudo, quando chegar próximo do processo de algumas partes dos rins, como o túbulo contorcido proximal, pode acontecer a reabsorção. E o que seria a reabsorção? A volta da substância para a corrente sanguínea. E aí demora mais tempo para o processo de eliminação. E uma vez que a substância volta para a corrente sanguínea, essa substância ela vai ter um perfil de exercer o efeito novamente. Como eu comentei para vocês, as substâncias que têm perfil polares são excretadas, porque tem um perfil hidrossolúvel. Substâncias que são apolares, ou seja, substâncias que têm perfil lipossolúvel, acabam sendo reabsorvidos, porque não favorece o processo de eliminação. E as substâncias que são ligadas à proteína plasmática acabam sendo não eliminadas, uma vez que é ligada a uma molécula, uma macromolécula, que não consegue ser atravessar a membrana do endotélio. Além da excreção renal, nós temos aí como foco a excreção biliar, também pode acontecer, tá? Essa excreção biliar acontece principalmente pelo processo de eliminação das substâncias pela bile no intestino, tá? Substâncias, de modo geral, que têm baixo peso molecular, acaba não sendo excretado pela bile, tá? E substâncias que são conjugadas com a glutationa ou ácido glicurônico, acaba sendo excretado em grande quantidade. E é importante compreender em relação à excreção biliar, gente, desse ciclo enterohepático, que acaba aumentando a meia-vida plasmática, no caso aqui do xenobiótico. O que seria isso? Olha só. O que seria isso quando eu falo do ciclo enterhepático? Muitas vezes, turma, o que é que acontece? As substâncias que são secretadas, né, excretadas pela bile, como elas são excretadas no intestino, pode ser, né, que as substâncias elas acabam não sendo eliminadas nas fezes, mas sim reabsorvidas. E uma vez que elas são reabsorvidas, elas voltam para a corrente sanguínea e aumenta a meia-vida plasmática da substância, uma vez que a corrente sanguínea continua exercendo o efeito ou tóxico ou terapêutico. Só para vocês compreenderem rapidamente esse aspecto associado aí a esse ciclo enterhepático. Acontece muito, gente, com, por exemplo, uma substância oriunda do processo de metabolismo da hemoglobina, né? Toda vez que tem, por exemplo, a degradação Toda vez que tem, por exemplo, a degradação das substâncias da hemoglobina oriundo das hemácias, o que é que acontece?
essa hemoglobina, ela acaba transformando-se em biliverdina, biliverdina em bilirrubina, e essa bilirrubina, ela acaba sendo eliminada. Mas de que maneira? Essa bilirrubina, ela vai ser conjugada lá no fígado. Uma vez conjugada lá no fígado, essa bilirrubina, ela acaba indo para a vesícula biliar, se mistura a bile e é secretada no intestino. Uma vez que é secretada no intestino, a bilirrubina conjugada, ela se transforma, por exemplo, em estercobilinogênio. Esse estercobilinogênio acaba sendo absorvido pela veia porta. Esse estercobilinogênio acaba, por exemplo, indo para o fígado e dá origem de novo à bilirrubina conjugada, não conjugada, tá? E pode ir para a corrente sanguínea, ou então esse estercobilinogênio pode se transformar em urobilinogênio, que vai dar origem aí para a urina, dando essa característica mais amarelada da urina. E dentro do processo de excreção, nós também temos, turma, de modo geral, a excreção pelos pulmões, né? Lembrando que nós estamos falando aqui de característica associada à química dessas substâncias ao perfil farmacocinético. Nós falamos da absorção, distribuição, falei de todas as características de metabolismo mais cedo e mostrei todas as estruturas químicas que podem sofrer alteração pelas reações de fase 1 e fase 2. E dentro dos processos de eliminação das substâncias, nós podemos obter eliminação aí pelos rins, pela vesícula biliar, né, pela bile no caso, e também podemos ter excreção pelos pulmões. Lembrando que nem todas as substâncias, de modo geral, vão ser secretadas por todos os tecidos, por vários tecidos. Isso vai depender da característica também da substância. Mas substâncias que têm perfis, por exemplo, de ser gasosa ou ter um perfil volátil, né? Ou seja, de evaporar, acaba sendo eliminado pelos pulmões por causa da troca gasosa, tá? E um exemplo muito claro de eliminação de substância pelos pulmões, nós estamos falando do etanol, né, que pode ser medido pelo bafômetro. Que o bafômetro é nada mais, nada menos de um aparelho que determina a concentração de etanol no plasma, porque dependendo da quantidade de substâncias que são metabolizadas, que são retiradas pelo ar exalado, a máquina faz um cálculo da probabilidade, né, da percentagem de álcool que pode estar na corrente sanguínea. E aí, turma, dentre esses parâmetros biológicos da eliminação, é importante compreender que nós temos aí o que nós chamamos de depuração clearance e meia-vida plasmática de droga, sendo muito importante entender que esses parâmetros biológicos da eliminação, eles sofrem influência pela característica química da substância, né? Substâncias que têm perfil, por exemplo, mais lipossolúvel, porque tem radicais mais metil. Não esqueça, radical metil é CH3, tá? E aí, consequentemente, esses radicais ele deixam a substância mais lipossolúvel. Possivelmente vai ter uma meia-vida plasmática maior. Por quê? Porque a meia-vida é um parâmetro que está associado ao tempo que leva para uma substância reduzir pela metade. E quanto mais lipossolúvel, possivelmente será a meia-vida plasmática dessa substância. Tá? Já a depuração, gente, significa literalmente a capacidade do organismo eliminar a substância do plasma. Uma vez que o organismo elimina a substância do plasma, está tendo uma depuração. Além disso, essa clearance, ela também está associada a alguns órgãos, alguns tecidos. É tanto que para determinar essa clearance total, eu preciso saber se foi eliminado do rins, do fígado, do cérebro, tá? E
em relação à fase da farmacodinâmica, que não é o nosso foco para esta aula, não é o nosso foco também para a primeira prova, tá? Mas só para vocês compreenderem, nós vamos ter uma aula só associada à parte química com a farmacodinâmica, né? Só relembrando, a farmacodinâmica, ela tem como objetivo estudar a interação do fármaco com o receptor, tem como objetivo estudar o efeito da substância, o local de ação, o mecanismo de ação. E aí nós vamos estudar na fase farmacodinâmica o que seria fármacos estruturalmente específicos, fármacos estruturalmente inespecíficos, a característica da interação da droga com o receptor. Vamos falar das ligações químicas associadas a esses receptores, né? Ligação covalente, iônica, o que é uma ligação reversível, irreversível. Quais as influências que isso pode favorecer, por exemplo, na estrutura química do fármaco ou do receptor e, consequentemente, no organismo. Isso será o conteúdo da nossa próxima aula. Lembrando que, para a gente finalizar este conteúdo, tá? Lembrando que, de modo geral, nós temos várias fases que influenciam a característica do efeito. A fase farmacêutica, que, de modo geral, envolve desintegração e diluição, até acontecer o processo de absorção, que já entra a fase farmacocinética, que envolve a característica de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E, por fim, uma vez que acontece a fase farmacocinética, concomitantemente acontece a fase farmacodinâmica, né? Que já seria essa interação fármaco-receptor no tecido, até surgir aí basicamente o efeito. Apesar dessas setas estarem em um sentido único, é importante compreender que uma vez que tem um efeito, depois de um determinado tempo, a substância ela se desliga, a substância ela deixa de interagir com a célula-alvo, com o sítio-alvo e volta para a corrente sanguínea. E aí continua o aspecto farmacocinético até literalmente ser eliminado pelo nosso organismo. Ok, turma? Alguma pergunta? Algum comentário? Turma, se nós não temos mais nenhum comentário, não tem nenhuma pergunta, nós vamos finalizar o nosso conteúdo aqui, consequentemente a aula. Lembrando que esse conteúdo ministrado até hoje é o conteúdo associado para a primeira oficial, que vai acontecer na próxima semana. Importante também compreender que de modo geral, foi falado muitos aspectos associados a estruturas e radicais, que é um dos pontos principais associado a essa característica da química farmacêutica, tá? E relembrando que vocês têm até a próxima semana para entregar a atividade, a segunda atividade, que equivale à somatória da primeira parcial também, tá? E as orientações todas estão no AVA, ok? Tranquilo? Ok, professor. Tá ótimo. Então, turma, tenha uma boa noite, aproveite, descanse, não deixe para fazer atividade por último e bons estudos também, que a próxima semana é prova. Abraço e até mais. Qualquer coisa é só entrar em contato. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.